Olá, seguidores da Panorama Audiovisual. Hoje a gente está aqui na sede da Brasil Camera Rental com o William Pacini, que vai colocar em primeira mão para a gente as novidades sobre um filme brasileiro que vai ser lançado no ano que vem, que é o primeiro filme brasileiro gravado em 8K. William, da onde você tirou coragem para gravar um filme em 8K? Por que fazer isso? Eu adquiri esse equipamento há uns 9 meses atrás, aproximadamente. Ele foi entregue pouquíssimos dias antes de eu rodar o longa-metragem. Eu não ia optar por esse preset de equipamento. Porém, quando eu liguei o equipamento, quando eu vi a imagem aberta, a primeira vez que eu liguei a câmera e vi a resolução 8K, eu fiquei realmente impressionado. O campo de visão de 8K, 2 ou 3 vezes maior do que a gente está acostumado a ver. Se eu rodar em 8K, se eu tiver uma janela que além de 25mm, ela tem uma abertura superior ao do 4K, é o dobro ou triplo mais aberto. Dentro do mesmo plano eu tenho 3 cortes. Então no mesmo plano que a gente rodava no aberto, eu tinha o plano médio, e quando eu rodava no plano médio eu tinha o plano fechado ao mesmo tempo, porque o fator de crop com definição é quase de 200%. Quer dizer, o que você usou aí como um facilitador foi que você trabalhou numa captação em 8K pensando numa entrega, numa finalização em 4, exatamente, né? O que te permitia fazer esses cortes. Exatamente, na pós, exatamente. Né? Eu pensei muito mais na pós-produção do que na captação, na verdade. Então tinha tiro de festim, morte, explosão, tinha sangue, então tinha toda a parte, uma equipe técnica só de efeitos especiais filmando, teoricamente ao vivo, porque você não repete uma cena dessa, ela nunca vai ficar igual. Mas como é que você trabalhou as lentes, né? Qual foi a sua escolha para o set de lentes? Eu escolhi uma lente com um pouco mais de textura. Eu levei um jogo de Cook Pancro. Ele não tem um diafragma tão baixo, né? 1.3, 2.0, ele tem 2.8 de mínimo de abertura, porém, como a câmera é muito luminosa, eu não tinha problema com isso, muito pelo contrário. Muitas vezes eu não trabalhava iluminando o set de filmagem, eu trabalhava negativando o set de filmagem. Então, você precisava reduzir. Eu precisava reduzir a quantidade de entrada de luz, mas não só com filtros, né? Porque a gente tem a opção de reduzir a entrada de luz na câmera com filtros. Isso eu também fazia, mas eu negativava a maioria das vezes a parte da iluminação externa de correção, né? Porque ela é uma câmera extremamente sensível e confortável para você trabalhar com menos luz. Você usou discos de estado sólido, mas o quanto eles ocupavam de espaço, né? Quanto você gerava de material por dia? Essa é uma excelente pergunta. Vamos pegar um aqui para mostrar. Hoje em dia é um novo cartão de memória da Red, que chamam de Red Mini Mag. Nada mais é do que um Solid Station Drive, na verdade. Esse é de 480 GB. Não é um disco, né? Já que não é um disco, é uma memória de estado sólido. Tem uma curiosidade, porque eu acabei escolhendo por levar 2 câmeras, para uma das câmeras fazerem algumas tomadas extras, uma placa. Eu tinha 2 ou 3 unidades de câmera nesse filme. Nós usamos como segunda unidade de câmera, por escolha minha, uma Sony, uma F7, também com bocal PL, para usar o mesmo jogo de lente, a gente tem a mesma textura de imagem, e gravando com a saída externa em RAW, gravando com o Odyssey da Convergent Design, o 7K Plus+. Claro que eventualmente a Sony era mais cenas de cobertura isoladas, e a Red o tempo todo. Porém, na finalização, por incrível que pareça, o pessoal comentou que o workflow da Red em 8K era mais fácil de trabalhar do que o workflow em 4K da Sony, da Convergent Design, né? Usando um gravador, né? O gravador da Convergent. Usando um gravador externo que gera um arquivo que chama DNG. É um arquivo pesado, realmente. Toda a pós-produção que tínhamos presente durante o tempo todo na base, que era correção de cor e edição e corte, comentou com nós: nossa, o workflow da Red é muito mais gostoso do que trabalhar do que da Convergent Design. Falou: nossa, então vamos rodar o máximo possível com a Red. Em média, rodando o dia inteiro, nós usamos
2 cartõezinhos de memória de 480 gigas, mais ou menos 1 tera por dia. Um pouco menos de 1 tera, de uns 900 a 800. E como que você equalizou, porque você está trabalhando com uma Sony 4K, né? Como é que você equalizou as cores, a luz, para que não houvesse muita discrepância na pós, né? Muita diferença de todas qualidade. as câmeras, né, existem um macetezinho, existem os menus avançados dela. Quando eu peguei a Sony, eu fui no menu avançado dela e equalizei ela o mais próximo possível do que eu teria de imagem, iluminância e cor da Red. Claro, não era a mesma coisa, jamais seria, porém a gente chegou bem perto. Como nós estávamos filmando em RAW, com as 2 câmeras em RAW, a equalização caberia. Mas qual que foi a grande jogada? A utilização, onde eu falo que, onde eu parei um pouquinho. O que eu fiz? Quando eu rodava com as 2 câmeras no mesmo set de filmagem, eu trabalhava com a Red num plano mais aberto, porque ela tem mais definição e é 8K, e com a Sony num plano muito mais fechado, porque ela é 4K, ela já está no formato final, eu não quero reenquadrá-la. Então, na verdade, nesse momento eu tinha 3 câmeras, porque eu rodava muito fechado com a Sony, detalhes, então automaticamente quando você está trabalhando fechado com uma câmera, ela é rica, ela te traz bastante informação, porque o que você perde de definição são em lentes abertas. Quanto mais aberta, menos definição. Então, eu colocava a lente com menos definição na Red, que automaticamente eu tinha muito mais definição do que o padrão normal, e roubava no jogo, e filmava com a Sony bem fechadinho, então a equalização de definição era muito parecida. A parte de correção de cor, é claro que como estava em RAW, e eu trabalho com algumas ferramentas Vectorscope, Waveform, cartas de cinza e tabela de cor, a pós-produção não viu problema nenhum e equalizou e falou, Will, perfeito. E justamente um dos argumentos desse tipo de câmera, além da resolução 8K, é justamente a latitude, né? Você poder trabalhar o range dinâmico, né, de luminosidade, e a quantidade de cores que ela te entrega muito maior do que uma câmera convencional. O quanto você aproveitou de tudo isso? Na verdade, essas câmeras com altíssima latitude, que a gente fala 12 stops, 13, 14, o que é isso? É um HDR. Porque se você tem 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo de correção de exposição, ela está imprimindo o céu e o rosto, você está trabalhando já em HDR. Então a gente já vem trabalhando em HDR há alguns anos. Eu não rodei em HDR, eu tinha a opção de rodar em HDR. Porém, como eu não tinha nenhum monitor HDR, eu não quis, não vamos falar arriscar, eu não precisava provar aquilo naquele momento. O set de filmagem não é um lugar de experimento. Esse filme vai ser finalizado em 4K. Entretanto, existe uma possibilidade de, no futuro, ser reutilizado o material em 8, né? Para fazer uma nova finalização. Isso está previsto? É possível fazer isso? Assim, vai ser sim finalizado em 4K, se já não for finalizado em 8K e só ser reenquadrado para as telas e para os projetores de cinemas nacionais. Realmente a gente não pode contar mais do filme, porque é um filme Globo Filmes. Você acabou de voltar do set, eu acabei de voltar do set, eu Legal. acho que faz poucos dias. Foi bom para todo mundo isso. E isso deu um gás na turma, entende? Foi gostoso, porque o pessoal falava, nossa, cara, eu tô fazendo uma coisa que é história, teoricamente. Pode ser bom ou não o filme, a gente não vai sabe. ver quando sair. É o ponto de vista de cada um, mas foi legal. Obrigado por compartilhar com a gente, com os seguidores da Panorama Audiovisual, compartilhar essa notícia, essas novidades tão frescas, né? De conceitos que a gente ainda está conhecendo, está começando a trabalhar agora. E você que acompanha, que é seguidor da Panorama Audiovisual, pode ter mais informações, mais detalhes na nossa edição impressa, no site da Panorama, entrevista completa com mais detalhes ainda, e todos os dias nas newsletters e no Facebook, com as atualizações diárias. A gente está sempre com novidades fresquinhas. Até a próxima!